Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma atividade da Fundação Logosófica. Eu sou a Adriana Iria, docente voluntária dessa fundação. Estou aqui com a Vivian, com o Tiago e com a Priscila para um bate-papo de como a gente vem aplicando em nossas vidas esses novos conhecimentos que a logosofia apresenta. Pessoas diferentes, histórias diferentes, origens diferentes, mas unidos pelo mesmo anelo de evoluir conscientemente e fazer o bem para a humanidade. A ciência logosófica, ela vem trazer uma nova geração de conhecimentos, está aberta a todo mundo, e vem transformando a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo, apresentaremos um filme que fala da logosofia. Quando eu era criança, eu fazia várias perguntas sobre a vida. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? Conforme eu crescia, eu fui respondendo a maioria delas. Mas tiveram algumas perguntas que, bem lá no fundo, me inquietam cada dia mais. Qual é o valor do tempo? Como ter mais tranquilidade? Como me adaptar a situações difíceis? Como ser um profissional melhor? Como ser mais calma e confiante? Como vencer o medo, a insegurança? E quanto a viver em sociedade, em família, ainda me perguntei: como educar os meus filhos? Que valores devo ensinar para eles? Por que eu brigo com as pessoas que eu amo? Do que são feitos os sentimentos e as emoções? Quais as causas da tristeza e do pessimismo? Se dinheiro não traz felicidade, o que é ser feliz? E tiveram até aquelas perguntas mais profundas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Eu tenho um espírito? Por que eu tenho um espírito? Existe uma lógica por trás de tudo isso? Qual o objetivo da minha vida? Quem sou eu? 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 E aí, você já se fez essas perguntas? Olhe para dentro. O que está pensando? O que está sentindo? Foram com perguntas como essas que milhares de pessoas iniciaram seus estudos de logosofia. Essa ciência foi criada por Carlos Bernardo González Pecotti em 11 de agosto de 1930 na Argentina. E é justamente para comemorar os 90 anos de sua obra que a Fundação Logosófica está lançando um portal que reúne diversos vídeos, palestras e artigos que tratam sobre essas e muitas outras perguntas. Acesse agora logosofia.org.br. Além destes conteúdos, lá você poderá conhecer ainda mais sobre a logosofia, baixar gratuitamente os livros do autor, acessar o calendário de palestras públicas da Fundação e ainda poderá conhecer a pedagogia logosófica, aplicada em diversas escolas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Logosofia, 90 anos em prol da superação humana. O tema de hoje, reflexões básicas sobre a vida. É o tema de uma conferência que o autor da logosofia, Carlos Bernardo González Pecotti, proferiu em outubro de 1949 e ela se encontra num livro, Introdução ao Conhecimento Logosófico, que vocês podem baixar gratuitamente nesse site do vídeo, tá? Então vamos lá. O autor afirma que existe um ser e existe uma vida que cada um deve conhecer e conduzir ao longo do tempo. Desse tempo que configura para cada homem uma época, um pedaço de sua existência. Esse será o fio condutor da nossa live de hoje. Existe um ser. Que ser é esse? Existe uma vida. Que vida é essa? Conheço essa vida. Conduzo essa vida e esse ser do momento que eu nasci até o momento que eu morro. Como é que é esse tempo?
estava na faculdade, quando eu estava para terminar a faculdade, eu tinha a crença que todos os meus problemas se resolveriam, que a felicidade chegaria, que eu responderia às minhas inquietudes existenciais. E aí eu perguntava, o que era a vida? Porque eu sabia que eu tinha que escolher uma profissão, que eu ia estudar, enfim, que eu ia casar ou não casar, ter filhos ou não ter filhos, praticar esportes, morrer. Essa era a vida física. E eu intuía que existia uma outra vida, algo muito grande, que eu não sabia explicar. E era tão grande essas inquietudes que eu não tinha nem palavras para transformar em perguntas. Então eu colocava na parte externa, pensando isso, que os meus problemas se resolveriam quando eu terminasse a faculdade. Só que aí, nessa mesma época, eu conheci a logosofia. E aí, o que aconteceu? E você sente isso dentro de você? Fala pra gente, conta pra gente. E vocês, queridos, vocês viveram algo parecido? Conta pra gente, Vivian, Priscila, Thiago. Dri, eu vivi algo bem parecido, assim, com o que você manifestou, porque com 26 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim, né, e parecia que faltava alguma coisa, né, faltava alguma coisa na minha vida. Será que era só isso mesmo? Não tinha como minha vida ser maior, ser melhor? Comecei a me perguntar para que eu estava viva, para que eu vivia, né, e eu intuía também que dava para ser melhor, né? E eu pensava assim, né? Se eu destravar alguns pontos da minha modalidade, por exemplo, a timidez e a insegurança, que eram coisas que me incomodavam bastante, eu poderia ser mais feliz e mais realizada. Mas eu não sabia como fazer isso, né? Como deixar de ser tímida. Ninguém nunca me ensinou a fazer isso, né? E hoje eu tenho a imagem do meu arquétipo, que a logosofia me ensinou a criar, né? De quem que eu quero ser. E esse arquétipo, ele está se aperfeiçoando dia após dia, né? E eu comecei a entender esse como deixar de ser algo que eu não quero mais ser para ser algo que eu quero ser, né? E esse foi um dos pontos que a logosofia me ajudou, a enxergar a vida com essa outra perspectiva, né? De deixar de sentir aquele vazio. E a minha vida se ampliou, conhecendo essa realidade do meu mundo interno, e esse como tem relação com essa descoberta desse mundo interno. E para você, Pri, como é que é isso? É muito legal essa pergunta, né, Dri? Eu fiquei refletindo, né, que parece que antes da logosofia, esse meu conceito de vida era do momento em que a gente nasce até o momento que a gente morre, né? Então, sei lá, vou viver 90 anos, 100 anos, e essa era a vida para mim, né? Aí eu me lembrei de uma experiência que eu vivi quando era criança. Eu tava no carro, assim, com a minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, e tava chovendo. E tava todo mundo em silêncio. E foi muito interessante, assim, porque eu fiquei olhando a chuva quietinha ali, eu acho que eu tinha 7 anos, 8 anos, assim, e eu fiquei olhando a chuva, e eu comecei a sentir algo, assim, uma gratidão por existir, por estar viva, né? Eu me dei conta de que eu não sou um corpo físico, né? E aí parece que naquele momento eu fui no meu mundo mais íntimo, e foi tão especial, porque eu realmente senti uma alegria por existir, né? Por estar no planeta Terra, e por poder desfrutar dessa oportunidade que Deus deu para cada um de nós, né? Então, isso me faz questionar, né? Por que eu não sinto isso sempre, né? Talvez seja algo que eu tenha que aprender a sentir sempre, né? E aí, pensando nisso, é interessante, porque me parece que existem 2 tempos, né? Um tempo que é físico, que é esse medido nos anos e nas horas, né? E tem um tempo que não é físico, que parece que está dentro da gente, né? Então, o que eu mesma realizo nesse tempo de vida que foi oferecido a mim, né? E parece que quando a gente consegue viver a vida de forma mais consciente, atenta ao que se passa no nosso interno, ao que se passa internamente na gente, né? Parece que a vida se amplia.
E aí a vida ganha uma outra forma mesmo, né? Ela não passa a ser só física. E eu tenho aprendido muito isso com a logosofia. Nossa, Adriana, muito legal essa pergunta, porque falar do tempo que eu não estudava logosofia é como uma viagem no tempo mesmo. E eu me recordo lá da adolescência que eu era encantado com os artigos sobre o universo. Então eu ficava lá admirado, nossa, o universo tem bilhões de galáxias, tem bilhões de planetas, bilhões de sistemas solares, no planeta Terra, bilhões de espécies, bilhões de seres humanos, e cada ser humano com bilhões de células. Então parecia que tudo na natureza existia aos bilhões. E eu me perguntei, poxa, será que por trás dessa grande, de todos esses números grandes, né, me fez pensar que a vida devia ter algo muito grande por trás disso. E nós temos essa oportunidade de ser espectador dessa grandiosidade. E foi estudando logosofia que eu entendi que eu conheci um outro mundo. E é esse mundo que existe dentro de cada um, que é tão grande quanto esse universo que a gente conhece, mas que da mesma forma ele é muito pouco explorado ainda. Então é com o conhecimento logosófico que eu tenho feito imersões nesse mundo interno e conhecido mais sobre mim mesmo. Descobrir que tudo está dentro de nós, aguardando um momento de despertar. E despertar para essa vida consciente, que a Pri, a Vivian, o Thiago disseram. A gente passou a vida procurando fora as coisas. E, de repente, vem o conhecimento logosófico, ensina que a gente tem que fazer esse percurso para dentro. Porque esse universo, essas estrelas, esse céu imenso, é a mesma imagem que tem dentro de nós. Só que a gente tem que descobrir isso. E mais, as respostas para essas reflexões, a busca dessa razão e a causa, elas obedecem a uma vontade própria. Gente, a gente tem que querer responder tudo isso. A gente tem que descobrir dentro das nossas próprias profundezas. Porque nós somos diferentes, nós somos indivíduos, com histórias diferentes, com circunstâncias únicas, com capacidades, talentos distintos e diferentes estados evolutivos. Descobrir essa própria realidade interna é viver essa vida consciente, é estar atento a esses movimentos mentais e sensíveis e formando no dia a dia. Gente, isso é no dia a dia, não é que a gente para e agora eu vou viver a vida consciente. Não, é da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, para ir respondendo essas nossas próprias perguntas. E isso é encontrar esse incrível mundo interno, que é a nossa formação espiritual, e evoluir até a perfeição. E essa é a finalidade do conhecimento logosófico. Ele leva com precisão, por meio de um método psicodinâmico que se adapta em qualquer psicologia humana. E essa realização a gente consegue como? Com os recursos internos que nós temos, que é a inteligência, a nossa sensibilidade, são as virtudes, que são forças que a gente vai criando e cultivando. E aí nós vamos criando uma nova possibilidade para ampliarmos a vida. E que essa vida se torne cada vez mais profunda. E assim possamos experimentar essa felicidade que é descobrir a nós mesmos. E voltando ao nosso fio condutor, existe um ser e existe uma vida, que cada um deve conhecer e conduzir ao longo do tempo. Esse tempo que configura um pedaço da existência de cada um. E para vocês, nossos convidados, quais são suas reflexões sobre vida, sobre existência, sobre perfeição, sobre viver esse tempo que não se mede nas horas? Como é que vocês vêm aplicando isso na vida de vocês? E você, Thiago, Priscila e Vivian, conta aí pra gente, como é que vocês estão vivendo isso? Utiliza o microfone. Adriana, para responder essa pergunta, eu queria fazer uma analogia.
Não sei se quem está em casa conhece um doce chamado ambrosia. Escreve aqui nas perguntas para eu saber se vocês conhecem esse doce. E eu adoro esse doce. E diz a lenda, na mitologia antiga, que esse doce, ele servia de alimentos para os deuses. E que só os deuses podiam se alimentar desse doce. E eu particularmente gosto muito. E é um doce feito basicamente com leite e açúcar. Mas tem um detalhe. O leite, para preparar esse doce, precisa estar azedo. Ou seja, você usa um leite que não está próprio para consumo para fazer esse doce. E muitas vezes eu enxergo a vida da mesma forma. Existem momentos na nossa vida que são doces por excelência. Quando nasce um filho, quando você é aprovado no vestibular, quando você recebe uma promoção. Então, existem momentos que são naturalmente doces. Mas o que eu faço com os momentos que são amargos? Com os momentos que são azedos na vida? Então, muitas vezes, eu tenho a vontade de falar assim, não, essa parte que eu vivi eu quero esquecer, eu quero que isso esteja fora da minha vida. Isso não faz parte da vida que eu quero ter. E, nesse momento, eu diminuo a minha vida. Ou seja, eu pego uma parcela daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivi e tiro da vida. E isso diminui a minha vida. Então, como que eu faço para ampliar a vida? Da mesma forma que é preciso um conhecimento para transformar esse leite azedo em algo doce, o conhecimento logosófico me permite olhar para essas experiências que foram amargas, como, por exemplo, uma separação, um desligamento no trabalho, a morte de um ente querido. Então, tudo isso são momentos azedos. Então, eu preciso olhar esses fatos e essas circunstâncias com algum conhecimento. E o conhecimento logosófico me permitiu tomar essas experiências e usar esse conhecimento para transformar em algo doce. E poder ter uma sobremesa na vida aí muito mais feliz, né, já que não estava pronta para consumo. Muito legal, Ti. Acho que tem muitas perguntas interessantes assim sobre a vida, né? Que, se a gente for parar para pensar, são inquietudes muito profundas mesmo, né? Então, por exemplo, eu sei o significado da vida, por que eu nasci, por que eu nasci nessa família, né? Por que eu tenho tal característica, né? E eu fico pensando nessas perguntas e me parece que em algum momento a gente soube as respostas. Em alguma etapa a gente sabia disso, né? Uma reflexão que eu fiz. E eu fico pensando que a vida ela pode ser vista como de forma circunstancial ou de forma permanente, né? Porque a gente vive muitas experiências e como é que eu lido com aquelas experiências, né? Como que eu enxergo as experiências que eu vivo na vida, né? Será que elas são só circunstanciais ou permanentes, né? Então eu fico pensando que a gente vive muitas lutas, né? O Ti deu vários exemplos, desligamento de emprego, a morte, experiências muito duras mesmo, né? Eu pensei até na pandemia. Eu fiquei refletindo que quando começou a pandemia, eu me senti muito, muito angustiada, né? Porque frente à humanidade, né, eu fiquei me perguntando o que Deus quer que a gente viva com essa pandemia, né? O que eu tenho que aprender com essa pandemia, né? E eu me questionei se eu ainda confiava em Deus frente a algo tão duro, né? E aí me parece que, vendo pelo lado circunstancial, eu só vou ver aquilo como algo difícil, não vou retirar nenhum elemento daquilo, né? Agora, se eu entender que Deus me oferece as experiências que eu vivo para que eu extraia um elixir delas, né, para que eu tire algo de muito valor dessas experiências, elas deixam de ter um valor circunstancial e passam a ter um valor permanente, né, que são agregados à minha herança espiritual. Isso é muito interessante, né? O Ti estava falando da ambrosia, e eu lembrei da imagem do cafezinho, né? Porque normalmente quando a gente toma um café, quando ele vem, quando alguém no restaurante a gente toma um cafezinho, vem o café e vem um doce do lado, né? E muita gente descarta esse doce. Então a gente toma o café amargo e fica só naquilo, né? E a gente tem que aprender a retirar esse torrão de açúcar da experiência, né? Que parece que é o ouro da experiência, é o que tem de valor na experiência, né? E se eu consigo extrair esse valor, eu consigo cambiar minha vida, eu consigo mudar a minha vida, né? Eu colaboro com o meu próprio espírito. E aí é muito interessante, né? Porque parece que as lutas, elas passam a ter um outro valor na vida, né? Eu deixo de ver a luta como algo duro, algo que seja para eu sofrer,
como uma oportunidade para que eu evolua, né? Para que meu espírito se torne melhor, né? Isso é muito interessante. Aí até o Saturnino, ele tinha colocado aqui: a vida humana possibilita a evolução significativa da vida espiritual. E eu consinto plenamente, assim, né? Me parece que são oportunidades tão lindas que a gente tem, né? Que o nosso espírito tem para viver. E aí só um outro ponto que eu estava pensando aqui, que eu vou acrescentar, né? Acho que a gente está falando de coisas muito grandes, né? Que a gente aprende na logosofia. E como que a gente consegue fazer isso na prática, né? Uma coisa muito interessante que o autor da logosofia apresenta é o conceito de pensamentos, que os pensamentos são entidades psicológicas autônomas, ou seja, pensamentos têm vida própria, vontade própria, né? Então, muitos pensamentos até fazem o que eles quiserem na minha mente se eu não souber que eles existem, que eles estão ali, né? E existem até as deficiências psicológicas, que são esses pensamentos que não querem o meu bem, que querem justamente tirar a minha energia, enfim, me deixar apática, né? E eles têm o objetivo de me paralisar e de me afastar de mim mesma, né? E parece que eles me afastam de quem eu quero ser de verdade, né? Então, eu fico pensando que ser consciente frente ao que eu tenho dentro da minha mente, né? Frente a esses pensamentos, é um passo tão importante, né? Porque só assim eu vou poder escolher. E parece óbvio, se eu não conhecer, eu não vou nem poder escolher, porque eu não sei quem que tá ali, né? Então, quem eu quero ser tem muito a ver com os pensamentos que eu cultivo na minha mente, né? E o conhecimento desses pensamentos tornam as lutas muito mais fáceis, digamos assim, né? Porque a gente consegue extrair esse valor dessas lutas, né? Eu estava pensando, ouvindo vocês manifestarem, né? Vejo assim que mais me marcou assim ao longo do tempo estudando logosofia foi descobrir que a vida física é uma pequena parte da minha existência, né? Então eu comecei a ver as oportunidades, né, que eu vivia com outra perspectiva, não só para fora, mas para dentro também, né? E observando ali o que eu podia corrigir nesse caminho, como conceitos equivocados, por exemplo, né? Que me aprisionam ali uma vida pequena e sem sentido. E observando dentro, eu consigo entender um pouquinho melhor esses enigmas da vida, né? Então, eu queria compartilhar com vocês uma experiência bem sensível que eu vivi para tentar ilustrar um pouquinho isso, e tem bastante relação com o que o Tiago falou do leite azedo e a Pri do torrão de açúcar, né, do valor das experiências, que é o seguinte: eu sempre tive muito medo da morte, né, de perder meus pais, meus avós, meus amigos, e a morte é algo inerente da vida, né, mas a gente não gosta muito de falar desse assunto. E eu era essa pessoa, né, eu tinha muitas inquietudes sobre isso, né, entender por que existe a morte, por que eu não vivo para sempre, né, por que Deus inventou a morte. E no ano passado, 2 avós meus faleceram, né, e eu tinha um vínculo muito grande com eles, principalmente com a minha avó paterna. Eu morei com ela há muitos anos. E nos últimos dias de vida de ambos, né, essa vida física, eu pude viver momentos assim que eu guardo com muita gratidão. Eu pude cuidar deles, eu pude conversar bastante, né, eu dei o meu melhor ali naquela experiência para eternizar aqueles últimos momentos com eles, né, como sinônimo de gratidão a toda a nossa história. E nesse período eu coloquei à prova a minha confiança em Deus, né, eu pude ter mais clareza também do significado da morte e sobre o significado dessa vida física, né. E um dia alguém me falou que a morte, ela não é o contrário da vida. Não sei se vocês já pensaram nisso. A morte é o contrário do nascimento. Isso para mim fez bastante sentido, né? Porque pensando que a vida física é só esse fragmento da nossa existência, eu compreendi que a vida dele seria eterna dentro de mim, né? Não só pela recordação e gratidão a todos os momentos que a gente viveu, sejam amargos, sejam doces, mas porque a existência espiritual deles continua, né, nesse processo evolutivo que todos nós experimentamos. Eu fiquei tão feliz quando eu cheguei nessa compreensão, né, porque eu senti o eterno
da nossa conexão. Como se eles não tivessem morrido, né? E a nossa relação hoje mudou, não tem mais o físico, claro, mas eu consigo me conectar com eles neste outro plano, nesse metafísico, nesse mundo metafísico que eu estou aprendendo a conhecer e a penetrar, né? Que não é nada de fenomênico, ele é tão real quanto o mundo físico que a gente conhece, né? Mas a gente precisa saber acessar ele. E é claro que essa compreensão não me impediu de sofrer, né? E o sofrimento é outro conceito que eu consegui mudar dentro de mim. O sofrimento, eu aprendi que é uma faculdade sensível do ser humano que cumpre um grande objetivo na nossa vida, né? Que eu entendi que é corrigir uma rota, né? Se eu estou num caminho evolutivo e tudo e tem alguma coisa ali que vai contra isso, né? O sofrimento, ele surge para me alertar que a rota está errada. Seja numa ação equivocada, seja num conceito equivocado. Nessa experiência, por exemplo, eu senti que a correção que o sofrimento me trouxe foi do conceito de morte, né? Que eu tinha como algo cruel. E, claro, como falei, eu não deixei de sofrer, porque a adaptação à nova realidade não é automática, né? Preciso de um tempo. Mas compreender esse assunto me ajudou a experimentar o sofrimento de uma forma que eu nunca tinha pensado viver, que é sofrer com paciência e sofrer com alegria. Parece contraditório, né? Mas sofrer com paciência para esperar o tempo necessário para adaptação e alegria por compreender um pouco mais sobre isso, sobre o significado da nossa existência, né? E isso com certeza ampliou minha vida indescritivelmente. Muito linda a sua experiência que você viveu, Vivi. Mas olha só que interessante, se nós pegarmos cada pedaço daquilo que foi manifestado, vocês vão ver algo muito interessante, que é a alquimia logosófica, que é quando a gente passa por esse fogo depurador das experiências, que é esse sofrimento, que todo mundo vive, gente. Todos nós vivemos as mesmas ondas, os mesmos furacões. Como meu filho, com uma vez tinha 7 anos, virou para mim, eu estava super agitada com um problema, ele virou para mim e falou: mãe, é da vida. E aquilo teve um impacto profundo em mim, porque eu não sou melhor que ninguém, eu não sei, enfim, eu sou um ser humano como todos os outros na Terra, vivendo uma grande experiência física, mas com a prerrogativa de viver essa experiência espiritual. Então, quando a gente passa por esse sofrimento e a gente vai aproveitando para extrair o sumo daquilo que a gente viveu, o elemento criador que nos faz ser melhor, né? Senão, para que viver todas essas experiências? Se a gente não transformar o desagradável em agradável, transformar o chumbo em ouro espiritual. E agora, nós vamos fazer uma rodada assim. Vou fazer esse desafio com vocês. E para vocês que estão nos assistindo, também podem fazer escrevendo na aba de perguntas. Dessa nossa live aqui, se vocês tivessem que falar em uma frase o que vocês extraíram dela, o que vocês guardam de permanente dentro de vocês depois dessa conversa, ou daquilo que vocês conectaram com a vida de vocês? Vamos lá. Vamos lá respondendo aí. Quem quer? Quem vai? Tiago, você? Olha, Adriano, para mim, o que fica dessa live é que esses conhecimentos, eu preciso me esforçar para conseguir esses conhecimentos e poder ampliar minha vida. Para que eu não esteja sempre diante de problemas que podem ser pequenos, faça aquilo que eu posso me agigantar diante deles. Vai lá, Vivi. Eu acho que eu poderia resumir isso. Quanto mais eu me conheço nesse mundo interno, mais eu conheço o mundo metafísico, que estão as grandes inquietudes espirituais, né, sobre a vida, sobre o universo. E nesse processo minha vida se amplia, conhecendo esse mundo interno.
E você, Pri? Para mim fica algo parecido, né? Que eu tenho que conhecer o meu mundo interno e saber eleger os pensamentos que eu quero que atuem na minha vida, né? Porque assim a minha vida se amplia e se torna também um motivo de estudo, né? E quanto mais eu vou estudando a minha vida, mais eu vejo como é bonito esse estudo, né? Vamos ver aqui o que os nossos convidados estão dizendo. O Antônio falou: viver é a maior das experiências humanas, rico de momentos e pessoas especiais. A Eliane falou: sair da superficialidade. A Beatriz: a vida é linda demais, é uma ótima oportunidade para aprender, se superar e evoluir. Muito bom. Transformar as dificuldades das circunstâncias em oportunidades para evoluir. Aí estão perguntando como iniciar na logosofia, quais os primeiros passos que devo seguir. No final nós vamos falar aqui para você, Ronaldo, como iniciar a logosofia, mas uma das coisas que vocês já podem praticar da vida consciente é começar a observar o que passa dentro da sua mente. Ao invés de pegar a lanterna e colocar para fora, começa a olhar dentro, começa a ficar atento aos movimentos. Por que você vai fazer isso? Por que você fala aquilo e não queria ter dito? Começa a observar isso. Isso é um dos primeiros passos para a gente começar a penetrar nesse mundo interno. Oi. Eu só queria, eu achei bem legal essa pergunta do Ronaldo, né? Queria ler para todos aqui, né? Que alguém deve estar pensando isso também, que quando essas questões são feitas na juventude, tem um impacto. Mas como lidar com essas questões depois dos 40, quando você já teve inúmeras experiências e não tem o mesmo vigor da juventude? Olha, Ronaldo, eu acho que nunca é tarde para conhecer mais sobre si mesmo, sobre esse mundo interno que a gente aprende aqui, né? Então, se eu posso te fazer um convite, participe das próximas atividades, enfim, conheça mais um pouquinho sobre o seu mundo interno, porque não é tarde não, viu? Não é mesmo, não é mesmo. Tem uma coisa que eu aprendi, que a gente passa a viver com mais intensidade os momentos conscientes, e que acaba equilibrando os anos que nós estivermos vivendo à margem dessa consciência espiritual. Então, gente, nunca é tarde, porque, afinal de contas, você viveu 40 anos, e os próximos 50? Hoje a gente vive até os 90. Então, o que você vai fazer com a vida que tem para viver? E esse pedaço de tempo aqui na Terra, ele é a grande escola da experimentação. Aqui a gente vai aprendendo o conhecimento da própria criação. Quem é a própria criação, senão nós mesmos, né? E que possui duas naturezas. Nós somos duas naturezas. Isso, para mim, foi uma descoberta muito incrível, que existe esse ser físico e existe esse ser espiritual dentro de mim, que sou eu mesma. Dar à vida um conteúdo real, permanente e eterno. E para isso, é natural que a consciência participe. E a gente tem que... É gradual essa participação da consciência. E depende só de cada um de nós querer mudar essa realidade. O conhecimento logosófico, ele nos ensina a transformar o desagradável em agradável, o chumbo em ouro espiritual, como eu já disse anteriormente. Eu gostaria de ressaltar isso para vocês. Porque todas as experiências vividas, todas, sejam felizes ou tristes, nós podemos extrair o elemento criador, o sumo dessas experiências. Depende dos óculos que a gente usa. E assim, a gente amplia a nossa vida, porque a gente vai descobrindo coisas. Todos os dias a gente pode descobrir algo sobre nós mesmos e sobre esse mundo incrível que a gente vive. E nessa transformação que nós vamos fazendo daquilo que está dentro de nós, a gente vai extraindo a matéria-prima para a formação desse ser espiritual. E resumindo,
né, para a gente trazer aí esse sumo. Agora é a minha vez de falar em uma frase o que ficou dessa live para mim. Eu resumiria assim, né? Ser é viver o tempo eterno, é viver as riquezas do espírito, que são os conhecimentos que elevam a vida e que elevam o ser espiritual, que transcende a vida diária. A gente continua tendo a nossa vida diária, mas a gente tem um outro enfoque. E isso traz um novo significado para a vida e para a existência. Bem, nós esperamos que os nossos convidados tenham apreciado a importância que o conhecimento logosófico traz por meio dos nossos testemunhos, que permite experimentar a sensação de eternidade ainda no plano físico, pelo simples fato de sabermos que nós podemos ampliar as horas, dilatar o tempo das horas, enquanto se vive intensamente a vida com profundidade e amplidão. E é isso. Então, uma boa tarde para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.